Amém. Poder já sentar. Glória a Deus. Pode colocar no versículo primeiro, tá, filho? Voltar ao versículo primeiro. Queridos, lemos um texto sagrado que nos leva a uma grandiosa reflexão. Lemos algo lindíssimo de Neemias, capítulo de número 6. Mas eu quero pregar-vos hoje subordinado a um tema: o segredo do sucesso de uma missão. O segredo do sucesso de uma missão. Alguém aqui tem uma missão a cumprir ou não? Alguém tem? Aleluia. O segredo do sucesso para o cumprimento de uma missão, ou cumprirmos a missão com eficácia, perfeição. Os irmãos conhecem, talvez nem todos, mas muitos sabem muito bem sobre a história de Neemias, e eu quero chamar a sua atenção para você prestar atenção a esta mensagem que Deus colocou no meu coração para trazer aos vossos corações, e eu tenho certeza que Deus falará conosco nesta noite. A bondade dele está neste lugar, a presença dele está neste lugar, a bênção dele paira sobre este lugar. Lemos na leitura inicial, Neemias, capítulo de número 1, em que conta a história que Anani, irmão de Neemias, chega a Susã, revê o seu irmão Neemias. Neemias, como um bom cidadão, ele lembra da sua nação, do seu povo, da sua cidade, e ele diz: como está o nosso povo lá em Jerusalém? Seu irmão começa a relatar o que estava de fato acontecendo na cidade, e ele começa a dizer: a cidade está em ruína, seus muros estão derrubados, os muros não estão colocados, tempo acabado. A verdade é que o relato que Neemias recebeu era um relato ruim, um período ruim de Israel. Havia uma promessa bíblica dizendo, o próprio Deus disse: se vocês não me obedecerem, se vocês forem rebeldes comigo, se vocês forem desobedientes, eu vos espalharei sobre as nações, ou entre as nações. Por que o povo estava em cativeiro? Por que o povo estava longe da sua terra? Por que a cidade foi saqueada, seus muros derrubados? Simplesmente por causa da desobediência do povo. Por causa da desobediência. Neemias ouve aquela mensagem e Neemias fica chocado por ver a miséria que o seu povo estava vivendo. Neemias, a palavra de Deus diz que ele, por muitos dias, ele chorou, ele jejuou e ele orou, e ele clamou ao nosso Deus. Escute, por alguns dias, a sua vida não ficou para ela viver uma vida de miséria, a vida toda lamentando, a vida toda murmurando. E eu conheço gente assim. Todo tempo que fala com ele está em desespero.
desespero, ele está numa pendenga terrível, uma pendência financeira ou uma outra coisa, qualquer questão tem que acontecer com ele. As misérias do mundo todo estão acompanhando ele. Então escute isso. Neemias se lamentou por alguns dias, se lamentou, chorou, só que tem uma coisa, ele orou diante de Deus. Neemias fica triste, como qualquer ser humano fica triste quando recebe uma notícia ruim. Ele ficou triste, só que ele era o copeiro do rei, um dos cargos de maior responsabilidade diante do rei Artaxerxes. E ele então vai se apresentar diante do rei, e o rei descobre que ele está triste. A feição mudou, o jeito que ele chegava no palácio mudou. E o rei disse: você não está doente, ou está, para você estar desse jeito? Tem gente que parece que tem a armadura da vida toda nele, né? Toda vida ele está triste, está com a cara ruim, está desanimado, está sofrendo. Vamos ter que mudar esse quadro, não é? Pastor, mas como eu mudo? Mude dentro. Primeiro você tem que mudar dentro, depois você muda fora. É a forma que você recebe, é a forma que você capta as coisas, que te faz manifestar uma aparência tão ruim, de triste, de tristeza imensa. É a forma que você recebe. Comece a decifrar e a colocar sempre a potencialidade nas coisas boas que acontecem e não nas ruins. Senão você vai ficar para baixo a vida toda. Você vai ficar para baixo a vida toda se você colocar as ruins por cima das boas. Veja os pontos positivos. Sempre veja os pontos positivos. Não, pastor, mas é porque eu bati o carro. Ah, tá. Por que você bateu o carro? Primeiro, porque você sabe dirigir. Segundo, porque você tem carro. Quantos não sabem dirigir nem tem carro? Olha os pontos positivos. Sempre tem que olhar os positivos. Veja, Neemias se apresenta diante do rei triste naquele dia, e o rei era amigo dele, e o rei descobriu, perguntou, e ele disse assim: como eu não ficaria triste sabendo? Eu tive uma notícia ruim, rei, eu tive uma notícia ruim, que a minha cidade está em ruína, o meu povo está sofrendo, está em miséria. Como poderia ficar alegre? Ninguém poderia se apresentar diante do rei triste, porque os próprios reis naquela época pensavam eles, e eles entendiam de que a presença deles era necessária para trazer a suprema alegria ao povo. Todos que se aproximassem de um rei ou vivessem perto de um rei deveria viver feliz por ter o rei ali perto dele. Então, quando Neemias fala tudo isso, Neemias pensou muito. Por quê? Neemias poderia ser até morto. Poderia ser até morto. Ele estava recusando viver ao lado do rei para morar em qualquer outro lugar. Mas ele ora diante de Deus, porque o segredo da nossa missão, o segredo, primeiro nós temos que ter coragem e determinação. Doa o seu sangue até virar água, se for necessário, mas cumpra a sua missão. Neemias temia o rei, sim, mas ele temia o rei dos reis e senhor dos senhores, que é supremo. E ele temia esse Deus, e ele disse: eu vou ter que falar. O rei pergunta e diz assim: o que tu estás pensando em me impedir? Primeira coisa que ele fez, orou. Primeira coisa que devemos fazer: orar. Orar. Toda oração exige uma ação.
sabe conversar nas redes sociais o tempo todo, não para um minuto, você também tem que aprender a falar com o Pai. Assim como você fala com a sua vizinha ou com o seu vizinho o tempo todo, e muitas horas, por que você não para conversar com o Pai? Assim como nós somos bons para contar histórias, contar lendas, poesia. Talvez aqui não tenha ninguém que gosta de poesia, né? O povo antigamente gostava muito de poesia, né? Principalmente romance, livros de romance, aí ia lendo mesmo. Hoje em dia o povo já não gosta muito mais disso, né? Nós temos tempo para tudo, menos para orar. Vamos tirar o tempo exclusivo a Deus. Levantou, ora. É prioridade. Tem gente que já levanta, já pega no celular e já olha. É desse jeito, irmão. E aí esquece que vai ter que olhar as mensagens, atualizar, e aí esquece de orar. Prioridade. Quando o rei pergunta o que você está pensando em me pedir, ele diz: ele orou a Deus. Claro, ele não orou em voz alta diante do rei, mas ele orou internamente. O seu espírito, ele clama a Deus: Senhor, o que eu faço? E Deus dá-lhe a resposta e diz assim: meu rei, se eu achei graça diante de ti, eu quero que o Senhor me autorize a eu ir em Jerusalém reconstruir os muros, organizar as coisas por lá. Ao rei, a Bíblia Sagrada diz que ele estava do lado da rainha, então o rei também estava alegre, né, irmão? A mulher traz a alegria, diga glória a Deus. A mulher traz a alegria. O rei estava, a rainha estava do lado do rei. O rei faz uma outra pergunta e dizia: qual será o tempo da sua missão? E ele dá uma determinada ali, fala num tempo bem limitado. Mas ele já tinha maquinado antes, ele já tinha calculado antes. Se o rei me perguntar, eu vou falar. Sabe o que aconteceu? Neemias não pediu para ser governador. Não. Só que o rei o colocou como governador. Olha que bênção, irmão. As bênçãos de Deus acompanham os seus filhos. E ela vai te acompanhar. Onde você pisar a planta dos teus pés, a bênção de Deus vai te acompanhar. Esdras, os irmãos sabem muito bem, que foi um que levou a primeira leva para Jerusalém. Esdras era um líder religioso. O Neemias vai como um líder secular, um governador. Agora escute isso. Na restauração, na reconstrução dos muros, ali é apenas uma simbologia. Não era só os muros de materiais, pedras, tijolos, madeira. Não era só o muro que estava em questão em relação a Israel. Era a doutrina, era o temor, era servir a Deus que estava em escassez, porque o povo tinha abandonado a doutrina, porque o povo tinha abandonado o muro de proteção, que é então Deus Todo-Poderoso. Ele mesmo diz: eu sou o escudo e broquel. Esse muro, de Israel estava fendido, porque estava longe do Senhor, longe do Senhor. E era necessário a reconstrução de ambos, o muro material, mas também o muro espiritual. Era necessário novamente o povo voltasse para Deus. Era necessário novamente o povo reconhecer a soberania
passo atrás. Lembra que está escrito em Apocalipse? Volta, volta, volta ao primeiro amor. Quantos de nós esquecemos o primeiro amor? Volta. A Bíblia está mandando volta para reconstruir novamente este muro de proteção. Esse muro é necessário. O povo estava olhando em uma visão politicamente. É necessário um muro para nos proteger dos nossos adversários. É necessário a reconstrução do muro para nos proteger dos nossos inimigos. A verdade é, por que os muros não nos protegiam antes? A questão não era os muros, a questão era Deus. O que o povo precisava era estar do lado de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, é a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Esse Deus, Ele é tão tremendo e tão poderoso, que Ele diz: eu pego pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Esse Deus diz: eu te fortaleço. Esse Deus é o Deus que está olhando para cada um de nós e dizendo: confia em mim, que eu garantirei a tua vitória, eu garantirei o teu sucesso. Precisamos ter coragem e determinação. O que nós queremos, onde nós queremos chegar, que missão cumprirmos. Neemias precisou ter uma fé genuína em Deus para prosseguir com a sua missão. Escute isso. Esdras sai de Suzã e vai para Jerusalém com muitas pessoas, milhares de pessoas. O rei Artaxerxes não coloca uma guarnição para levá-los até a terra. Não. Mas Neemias, o rei, deu uma guarnição, cavalos e cavaleiros, para protegê-lo na sua viagem. Sabe o que é isso? A Bíblia Sagrada diz que ao nosso lado tem um anjo para nos proteger. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Deus coloca seus anjos para nos defender. Neemias vai à sua viagem e ele precisava ter muita fé no Deus Todo-Poderoso. Ele precisava ter confiança em Deus. Veja que o rei Artaxerxes o concedeu também cartas para ele apresentar aos governadores do outro lado do rio, que os permitiriam passar. E ele passa tranquilamente, chega em Jerusalém. Primeira coisa que ele faz: vistoria. Ele foi vistoriar como estava a situação. Escute, faça uma vistoria da sua vida. Isso se chama você olhar para dentro de si. Olhe para dentro de você. Uma alta análise se faz necessário. Devemos olhar para nós e vermos como nós estamos. O que é necessário para a reconstrução? O que é necessário para nos aproximarmos mais do Pai? O que está nos impedindo de nos aproximarmos? Quais são os métodos necessários que deveremos tomar para realmente voltarmos a ser o que nós éramos? Neemias, quando chega na cidade, ele faz toda essa vistoria, analisa todos os pontos
nos pontos mais críticos, que deveria ter ser mais imediato na ação, ele faz toda uma análise. Escute, em segredo ele faz toda esta análise, descobre, e ele então começa a execução, chama todos para contribuir e agir na obra. Nem todos ajudaram, nem todos contribuíram. Escute, todo mundo não é obrigado a ter a sua mesma mentalidade ou acreditar no seu projeto. Não pare porque as pessoas não estão acreditando no teu projeto. Não pare porque as pessoas estão criticando o teu projeto. Não pare. Eles não são obrigados a acreditar como você acredita. Eles não são obrigados, talvez nem creem no Deus que você crê. Talvez eles nem acreditam na providência sobrenatural que Deus pode trazer a você. Eles não acreditam. Então, para quê? Você ser levado pela ideia dos outros. Não vai. Neemias começa a obra, vai fazendo, e os muros vão sendo levantados, reconstruídos. Os muros que o próprio rei Artaxerxes I tinha mandado Esdras parar na construção. Os mesmos muros agora são reerguidos por Neemias, por ordem do rei Artaxerxes. E essa reconstrução, eles vão trabalhando arduamente, só que quem foi que disse que na vida é só moleza? Na vida não enfrentaremos dificuldades, problemas, aflições, perseguições. Parece bom demais para ser verdade, sem nenhuma oposição. Só que Neemias começa a ter oposição. Homens chamados Sanbalate, Tobias. Capítulo 6 agora. Sanbalate e Tobias e Gesem. A elite de Samaria e exércitos contra Neemias e o povo que estava construindo. Escute, você já parou para analisar que quando você começa a construir algo na sua vida, começa a aparecer os críticos, os zombadores, os descrentes, os inimigos que querem ver você parar. Não pare por nada, não pare. A vitória é nossa, a vitória é sua, não pare. Se levantar, olha a acusação. Se uma raposa topar no muro, o muro cai. Isso aqui é uma crítica destrutiva. Isso aqui era uma zombaria. O muro é tão frágil, ele estava dizendo, o muro é tão frágil que se uma raposa passar por cima, o muro já cai. Escute, quem te conhece é Deus. Quem sabe a obra que você está fazendo é Deus. Quem sabe o edifício é Deus. E você sabe muito bem como você tem executado a obra e a missão de Deus. Então não pare por ter acusações, não pare por nada, não pare a construção. A sua missão deve ser executada. Neemias não deu ouvido. Sabe o que eles fizeram? Cartas. Escreveram cartas e mandaram para o rei Artaxerxes. E nas cartas estava dizendo: Neemias está se tornando rei sobre Judá, e Neemias está reconstruindo o muro de Jerusalém, e ele vai ser uma oposição ao governo. Nunca passou isso pela mente de Neemias. Tanto que ele retorna a Suzã novamente. Nunca passou isso pela cabeça de Neemias. Agora escute, o bom e o interessante aqui é que Neemias sabia
da lealdade que ele tinha com o seu rei. Neemias sabia da amizade que ele tinha com o seu rei. Neemias sabia muito bem como eram os trâmites para a leitura e a exposição das cartas que chegavam no palácio lá em Suzã. Neemias sabia muito bem, e ele sabia que aquelas cartas que aqueles inimigos do povo judeu estavam enviando não ia causar efeito e muito menos prejudicá-lo. E o que ele fez? Continuou trabalhando. Mandaram profetas para profetizar para ele, dizendo: para a obra, para a construção. Não é de Deus a reconstrução. Quem foi que disse que não era de Deus? Se o que Deus mais quer é a nossa segurança. Neemias não parou até profetizar. Se levantou até profetiza, comprado por Sanbalate e Tobias, se levantou para tentar convencer o Neemias. Ele não parou. O profeta chega e diz para ele: você precisa se esconder dentro do templo, porque ou eles vão vir te matar nesta noite. Ameaça de morte. Neemias disse: como? Um homem como eu me acovardaria, temeria, e além do mais, entraria no templo para escapar com a minha vida? Se ele entrasse no templo, escute isso, olha a ideia de Satanás. Se ele entrasse no templo, o lugar santo dos santos, só o sumo sacerdote poderia entrar. Se ele entrasse, ele estaria blasfemando e ele estaria trazendo uma maldição sobre a vida deles, e o pessoal de Jerusalém não mais acreditariam nele, e ele deveria ser morto. Ele não, eu não temo, tem que ter coragem, determinação, fé. Eu não temo. Começou a construir. Os judeus que moravam mais próximo de Samaria, que Sanbalate estava, eles ouviram falar que havia um exército para invadir e proibir a reconstrução dos muros. Sabe o que acontece? O povo começou a trabalhar insistentemente. Soldados ficavam de guarda e outra turma trabalhava. Soldados e os irmãos trabalhavam, com uma mão pegava para trabalhar e com a outra segurava a espada. Escute, mas eles não pararam. Lute, guerreie, faça o que for preciso, mas não pare. Você tem uma missão. Escute, mantenha o foco. Mantenha o foco. Não pare por nada. E outra coisa, não se distraia. Nós estamos distraídos com muitas coisas. As redes sociais, por exemplo, têm nos distraído. Já não conseguimos, às vezes, ficarmos na igreja sem estarmos pensando nas redes sociais. E olha que tem muita gente que até na oração, ou já aconteceu isso, eu já vi isso acontecendo, alguém na oração mandando mensagem nas redes sociais dizendo: estou aqui em oração. Em oração nas redes sociais. Parece que houve aí alguma questão que estava inadequada. Ou estava orando ou estava nas redes sociais. O ser humano ficou para fazer uma única coisa por vez. Uma única coisa por vez. Não se distraia por nada. Sabe o que eles fizeram? Depois, olha o que o inimigo faz. Ele
Por isso a Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tem que ter resistência, insistência. Se não resistir, perde. Aí eles montaram uma outra estratégia. Disse: não, vamos marcar um encontro, falar que a gente está festejando e vamos convidar ele para vir para essa festa. Basicamente, 30 quilômetros de Jerusalém, no noroeste de Jerusalém, estava esse local onde eles estavam em comemoração. É como se eles falassem: já que nós não conseguimos derrotá-lo e parar, porque a Bíblia Sagrada diz que as brechas do muro já haviam sido preenchidas. Escute, já preencheu as brechas do muro? Ou o muro ainda continua fendido? Escute, olhe para cá. Já preencheu as brechas? Neemias já tinha preenchido todas as brechas. Não tem mais lugar para o inimigo. O inimigo tentou de uma outra forma. Vamos convidá-lo para confraternizar. Quando convida, olha o que ele responde: e eu lhes disse, capítulo 6, filho, capítulo 6, se não estou lendo 7, capítulo 6 de Neemias. Sabe o que sucede? Neemias dá uma resposta ideal. Enviaram 1, 2, 3, 4 e várias vezes. Quando eles enviam, Neemias responde a mesma coisa. Sabe o que é isso, irmão? Foco, determinação. Qual é o seu foco? Meu foco é esse, mas se alguém chegar e falar, eu já vou mudar o foco. Você vê, Maria, vai mais outras. Você tem que ter o foco. Escute, se você não tem agenda, você é o quê? A agenda do outro. Nós precisamos saber o que nós queremos, onde nós queremos chegar. Não deixe os outros te influenciarem e te tirarem do teu foco. Olha isso. Volta lá pro versículo de número 3, filho. Versículo 3, Neemias 6, 3. Neemias, um exemplo para cada um de nós. Porque nós precisamos entender o que queremos de fato e de verdade. Ou então, nós nunca alcançaremos o nosso alvo. Nunca atingiremos o nosso alvo. Nunca. Respondi com a seguinte mensagem: estou envolvido. Em outras versões diz: estou em uma grande obra. Olha isso. Estou envolvido com uma obra muito importante e não posso ir. Sabe o que acontece? É porque as pessoas não se envolvem de fato e de verdade. Não, estou fazendo aqui, mas se surgiu outra coisa aqui, eu já. Não é assim, irmão. Como Deus vai olhar e confiar em você para uma grande obra, se Ele não vê em você estabilidade, se Ele não vê foco, determinação? Ele não vai te confiar. Se Ele vier um pouco, sobrou muito, te colocarei. Olha isso, irmão. Ele diz: eu estou envolvido. Eu estou envolvido. Eu estou envolvido. Pronto, irmão. Tá bom. Agora nós somos assim, estamos fazendo algo, de repente alguém chega e fala: isso não dá certo não. Aí a gente pega e para. Estava a um passo da vitória, a um passo do sucesso, e a gente para. Neemias disse: eu estou envolvido com uma grande obra e eu não posso.
apóstolo. Agora presta atenção nisso. Ó, porque eu deveria, ele diz assim, não, por que eu deveria interromper o trabalho para me encontrar com vocês? Eu teria motivo para isso? Convém muito mais obedecer a Deus do que aos homens. Se eu estou obedecendo a Deus, cumprindo a vontade de Deus, por que eu estaria obedecendo a homens? Aí a Bíblia diz no versículo seguinte que eles encaminharam a mesma mensagem várias vezes. Neemias disse não. Por que ele disse não? Porque tem um segredo para nós termos sucesso na nossa missão: manter o foco. Mantenha o foco. Fique de pé, por favor. Vou encerrar por aqui. Mantenha o foco onde você quer chegar. Quem te escolheu foi Deus. Quem te escolheu foi Deus para tal missão. Muitas das vezes nós enfrentamos dificuldades tão grandiosas que realmente pensamos em voltar atrás, pensamos em outras opções. Mas escute, se nós seguirmos o exemplo de Cristo, toda missão que Ele nos der, nós cumpriremos. Por quê? Porque nós colocaremos no Deus Todo-Poderoso a nossa confiança e trabalharemos firmemente, como Neemias e os seus trabalharam. Por quê? Porque queriam cumprir a missão que lhes foi dada. Cumpra a missão que lhe foi dada. Vira para alguém que está do teu lado aí e diga assim: cumpra a missão que te foi dada. Cumpra a missão que te foi dada. É isso aí. Feche os seus olhos. Eu quero te convidar a orar nesse momento. Eu quero te convidar a nós clamarmos a Deus, pedirmos ao Senhor, nosso Pai, que nos abrace com a sua graça, com o seu poder, para nos ajudar a vencermos e não darmos ouvido a vozes do inimigo que queiram nos tirar o foco. Devemos ter fé, determinação, coragem, confiança. Devemos manter o nosso foco. Por favor, quero que você clame diante do Pai nesse momento. Eu quero que você comece então a pedir a graça diante de Deus. Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. Nós estamos diante de Ti, ó Pai. Tua palavra foi pregada nesta noite. Senhor, a confiança que Neemias teve foi espetacular. Senhor, a fé que Neemias teve foi espetacular. Senhor, ele manteve o foco e o Senhor o abençoou de uma forma grandiosa e poderosa. Senhor, o Teu povo está aqui. Senhor, o Teu povo ora diante de Ti também. Quantos sonhos estão parados? Quantos projetos estão parados? Quantas missões não foram cumpridas? Porque lhes faltou o segredo para o sucesso. Senhor, ajuda-nos a mantermos a Tua presença na nossa vida, pois é ela que garante. É ela que garante o nosso sucesso.